Ô, Calejão, vamos falar um pouco sobre essa história de sancionar o Alexandre de Moraes, né? O governo Trump confirmou que Moraes pode sofrer sanções nos Estados Unidos, está em análise isso daí. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF, Xandão, pode sofrer sanções nos Estados Unidos. É a primeira vez que o governo Trump cita uma possível punição contra Moraes, disse Marco Rubio. Está em análise neste momento e há uma grande possibilidade de acontecer. O descontentamento com decisões do ministro motivou apelos por sanções nos Estados Unidos, com base em uma lei americana. Críticos do magistrado defendem sua inclusão na lista de sanções nos Estados Unidos por supostas violações de direitos humanos. A lei diz o seguinte: as punições incluem o bloqueio de bens em solo americano, o congelamento de contas e a proibição de entrada no país. Não há necessidade de processo judicial, basta a decisão do executivo com base em relatórios ou documentos de organizações internacionais, imprensa e testemunhos. As sanções podem ser impostas com base em provas não judiciais, mas precisam de fundamentação plausível. Moraes tem sido alvo de pressões por parte do governo americano e o Eduardo Bolsonaro é um dos que atua para congelar supostas contas de Moraes nos Estados Unidos, muito embora o ministro do STF disse que não tem nenhuma conta no país estrangeiro. A assessoria do STF já negou que Moraes tenha conta no país de novo. E aí, a gente teve algumas análises a respeito disso, Calejon, que é o seguinte, né? Que isso daí pode fomentar um apoio para o Lula em 2026 por conta da quebra, né, da soberania brasileira, caso os Estados Unidos ajam dessa maneira, e também tem um posicionamento do Lula para que o Brasil responda de forma recíproca a essa tentativa, né, de abalar a soberania brasileira por parte do governo Trump. E também a gente teve ontem, você comentou lá no ICL com o Jamil, uma outra questão, que é a questão de tentar vincular as facções criminosas do Brasil com o Hezbollah e o Hamas, para que elas sejam configuradas como organizações terroristas, o que facilitaria muito operações norte-americanas no nosso país. Resumidamente, o Brasil, de uma forma um pouco mais suave, ele está na mira dos Estados Unidos no momento? A gente passa por um escrutínio? Eu acho que sim, o Joe, e não só o Brasil. O Trump, ele verbalizou isso, né? Ele disse que um dos objetivos centrais do Trump 2 agora seria desarticular o BRICS. A gente vem tratando isso aqui na Galãs, como existe um novo modelo de governança global surgindo e outros atores ganham muita força. O principal deles são os BRICS, né? Principalmente a China. A gente sabe que o Brasil não está em pé de igualdade em nenhuma dimensão com a China, mas, sobretudo, forma um conjunto coeso através dos BRICS e principalmente dos BRICS+, que é um grupo expandido dos BRICS agora, que assustam demais, mano. Como eu vejo, assustam demais. O tio Sam, e independentemente de quem esteja à frente do governo estadunidense, vai ter como diretriz primária ter que combater a ascensão de outros atores que ofereçam risco à hegemonia estadunidense junto à sociedade internacional. Então, isso faz parte, como eu vejo. Agora, tem uma série de outras coisas aí que se somam. O Xandão, cara, ele é o primeiro cara que oferece uma resistência mais efetiva, considerando a forma como as big techs tentam oferecer uma ingerência na política doméstica dos Estados-nação. Isso abre um precedente fudido, irmão. Fudido. Porque um cara como Musk, como Zuckerberg, como esses tech bros, como Peter Thiel, essa galera aí, olha para um juiz federal como o Alexandre de Moraes e começa a perceber que, opa, peraí, esse cara está oferecendo uma espécie de cartilha, um precedente fortíssimo de como um Estado-nação pode enfrentar essa sanha imperialista que, sobretudo, figuras como Musk, como Trump, como as Big Techs têm. Porque ele oferece uma resistência fortíssima em nenhum outro lugar no mundo, cara. E está se tornando uma referência para o mundo, não é à toa. Você viu que ele deu uma entrevista para o New York Times, você viu, por exemplo, que o Albanese, da Austrália, foi um cara que citou nominalmente
o Alexandre de Moraes. Então começa a servir de exemplo. As pessoas começam a perceber que essa porra pode ser feita e que, de fato, já tem alguém fazendo, tá? Então, assim, como eu vejo, a questão da lei Magnitsky aí, a questão do OFAC, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, dessa lista, que os caras vão incluir o Xandão e tal. Tudo isso tem o apelo bolsonarista, do Eduardo Bolsonaro, do foragido da justiça, o outro Zé Ruela lá. Tem, tudo isso tem. Mas também passa muito mais por um cálculo estratégico do trumpismo de fazer um enfrentamento a países centrais dos BRICS e dos BRICS+. O Brasil é um deles, entendeu? Não é à toa que o Peter Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, diz que a gente vai retomar o nosso quintal, se referindo à nossa região, América Latina, América do Sul, de forma mais específica, entendeu? Então, como eu vejo, é um pouco isso. Agora, para te passar a palavra de novo, qual que é o risco maior aí? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer aí. Os empresários estadunidenses têm 150 bi de dólares no Brasil. Ninguém sabe qual vai ser a reação do governo brasileiro, porque, como você muito bem colocou, isso vai ser entendido como um ataque ao Brasil, à soberania do país, e não única e exclusivamente ao Alexandre de Moraes. E você imagina porque vai ter sanções secundárias, que é isso que você falou. O Xandão não tem propriedade nos Estados Unidos, não tem conta nos Estados Unidos, beleza. Mas eles vão querer usar o FAQ e essa lista e essa lei Magnitsky para tentar estabelecer sanção secundária. Ou seja, se o Itaú der uma linha de crédito ou um cartão ou conta para o Xandão, vai sofrer sanção. Como é que vai ser essa porra, irmão? Então, assim, é sem precedente. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer aí. Realmente a gente não sabe, mas estamos, né, presenciando o Eduardo Bolsonaro atuar como um grande traidor da pátria, né? Ele não esconde de nenhuma maneira que esse é o interesse dele, desde que resolveu se licenciar do cargo e se pirulitar para o Texas, onde ele está morando, mas ele sempre está ali viajando para Washington, para a Flórida e também fica bastante ali no Texas. Mas o intuito dele é esse, né? Num país sério, o Eduardo Bolsonaro era para ter perdido esse mandato dele há muito tempo. Isso não é nenhum tipo de viralatice, tá? Mas o Eduardo Bolsonaro não tem condições de continuar como deputado federal. Mesmo antes desse pronunciamento do Marco Rubio, não tem a menor chance do Bolsonaro 03 continuar como deputado federal com a atuação que ele tem tido nos últimos anos aqui no Brasil. Não é de hoje. Antes ele morar nos Estados Unidos, ele já se articulava internacionalmente dessa maneira. Agora ele só aprofundou a tentativa dele de entreguismo. Então é assim, a gente vê, cara, não foi só ele que viajou, tá? Outros deputados também viajam com o mesmo objetivo. A gente lembra daquelas cenas ridículas da Bia Kicis posando com um totem todo zoado na frente da Casa Branca, quando eles iam... Eles eram recebidos pelo Jorge Santos, tinha esquecido o nome dele, recebidos pelo Jorge Santos, quando era deputado ainda. A gente lembra essa pataquada toda. É pataquada? É meio que histeria? É um pouco de autoestima, já que eles não estão falando com os caras mesmo da Casa Branca? É um pouco. Mas só de você publicizar o teu objetivo numa visita como essa, era para você, cara, desembarcar no aeroporto e ser preso, tá? Mas se curte tirania, num caso como esse sim, é traição à pátria. Tem que desembarcar no aeroporto e ir pra cadeia, velho. Traição à pátria. Traição à pátria acabou. Não tem conversa. Essa galera é tudo traidora da pátria, todos eles. Eldio, sabe o que é louco, irmão? Veja, suponhamos, tá, que o Alexandre de Moraes tivesse sido gravado combinando o jogo com um promotor do Ministério Público. Entende o que eu estou te falando, né? Sim, claro. Suponhamos que o Alexandre de Moraes fosse o Sérgio Moro. Você viu o Washington dar um pio sobre o Sérgio Moro? O Sérgio Moro foi um cara que vem de uma escola, eu já disse isso aqui no canal várias vezes. Pesquisem, porque é muito longo, é muita coisa, mas assim, o que foi a Operação Pontes,
como de fato houve toda uma ingerência estadunidense para treinar juízes federais do Brasil, como houve toda uma construção para destituir o governo Lula naquela ocasião com base no uso do combate à corrupção. Você não viu, meu mano, o Washington falar um A, Helder, sobre o Sérgio Moro? Adivinha para onde o Sérgio Moro foi quando caiu a casa depois da Vaza Jato? Meia chance para você adivinhar para onde ele foi. Lembro, pô. Eu lembro. Ele foi para os Estados Unidos. Foi para Washington ganhar dinheiro. Então, nada disso é à toa, mano. Não tem nada de teoria da conspiração e o caraca. O Washington não deu um pio sobre o Sérgio Moro, porque, de muitas maneiras, o próprio Sérgio Moro, Dallagnol, etc., são construções do imperialismo estadunidense. Então, o Xandão, enfim, me parece óbvio que ele está incomodando. Não é porque ele está atropelando direitos humanos, não é porque ele não está respeitando a primeira emenda estadunidense, porra nenhuma. Ele está oferecendo um risco enorme de abrir um precedente que essa gente não quer que seja estabelecido, irmão. E no caso dessa sanção, ô Calejão, a gente tem que lembrar que não é uma sanção à pessoa física Alexandre de Moraes. É uma sanção a um membro do Ministério do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um representante do Poder Judiciário brasileiro. Não é a pessoa física do Xandão. Tudo que houver em relação à pessoa física do Xandão, isso é problema dele, não problema nosso. Mas em relação a um representante do Poder Judiciário, do STF, aí sim, aí é um problema de todos os brasileiros enquanto nação. Não tem como aceitar algo assim. E você vê como as coisas também, elas acabam acontecendo de forma simultânea. Você viu aquela notícia de que o Brasil seria um grande celeiro para espiões russos? Eu nem estou colocando em xeque a veracidade dessa informação, tá? Que pode acontecer? Pode acontecer. Que deve acontecer? Com certeza deve acontecer. Deve acontecer. Deve rolar. Mas sabe o que ninguém discute? Quantos e quantos integrantes do judiciário, da nossa política, do Ministério Público, não são agentes do imperialismo norte-americano? O próprio Sérgio Moro, que você acabou de citar, o Deltan Dallagnol. Isso nunca foi escândalo para ninguém. Tem cara que é praticamente pré-posto da CIA dentro do judiciário brasileiro. Tá? Ministros de Estado que foram proxies da CIA aqui dentro. Isso não é invenção também, não é teoria conspiratória. E também não é de hoje. E não é de hoje. A gente tem um ataque à nossa soberania por dentro, infiltrada, há décadas, Calejão. Há décadas. Se você fala, você tira de chapéu de alumínio por aí. Cadê? Não sei o quê. Meu irmão, só pegar todo esse... Ó, você falou da Operação Pontes, tem caso Banestado, que também tinha Sérgio Moro envolvido. Não para, é uma infinidade de operações e casos que tem essa correlação. Por exemplo, já em 64, quando morre o Kennedy e assume o Lyndon Johnson, na Operação Brother Sam ali, tinha um cara que era acho que adido, que é o Vernon Walters, né? Que desenvolveu esse papel aí que você está falando de assim, coordenar as Forças Armadas do Brasil para um golpe, tá? E o Lincoln Gordon, que era o embaixador, fez esse papel de convencimento, tanto do Kennedy quanto do Lyndon Johnson, que isso precisava ser feito sob pena do Brasil se tornar uma nova Cuba. E o comunismo seria aqui implementado, tá? Então, assim, mano, hoje em dia, Eldio, já existe tanta literatura científica vasta a respeito disso que é difícil negar, tá? Porque tem estudos, tese de doutorado, a dissertação de mestrado, a caralhada de literatura científica que dá conta de como, basicamente, todo o exército brasileiro é subordinado ao exército estadunidense. Então é isso que você falou. Essa submissão, no nosso caso,
é institucional, mano. Não é uma parada que, tipo, a Rússia tá eventualmente treinando espiões, pode até ser. Mas no outro caso que você está colocando, é uma parada institucional, ninguém nem acha ruim. Se você trocar ideia com um cara assim, que não estuda tanto ciência política, ou que não gosta tanto de política como a gente gosta, o cara vai te dizer, eu acho que é melhor mesmo, mano, foda-se. Os Estados Unidos têm que tomar conta dessa porra e foda-se. É por aí. O senso comum já assume que é melhor os Estados Unidos tomarem conta. Eu já ouvi isso. Entende? Na ocasião do golpe agora, sabe quem que veio para o Brasil? Uma senhora que chama Laura J. Richardson, que era a comandante aí acho que sei lá, da Esquadra Sul, a porra do nome que esses vagabundo tem lá para cada ramificação do exército deles, tá? E um outro cara que era Lloyd Austin III, é o nome do tiozinho, que era um capitão estadunidense, um comandante também, general estadunidense. Esses caras, a Jay Richardson veio conversar, sabe com quem? Com o senhor Braga Neto, mano. É óbvio que o motivo oficial da visita era, vamos discutir de tudo um pouco, mas eu estou convencido de que o que foi tratado naquela reunião era o seguinte: não avancem com um eventual golpe de Estado, porque nessa ocasião o tio Sam não estará com vocês. E esse foi o ponto central do porquê que essa porra não implementou a ditadura bolsonarista no Brasil, cara. Agora, ano que vem pode ser diferente. Ano que vem, você tem o Trump tá falando de anexar o Canadá, Helder. O cara tá falando de tornar o Canadá a 51º estado estadunidense. O cara tá falando de tomar o canal do Panamá na força. O cara tá falando de invadir a Groenlândia. Se chegar para ele um barato desse de eventualmente, a coisa tá apertada. Tá apertada? Não. Tem respaldo popular? Porque tem. Sejamos honestos. Em 22, o Bolsonaro teve quantos votos, mano? 57 milhões, né? Foi quase meio a meio, né? Quase meio a meio. Foi quase meio a meio. Entendeu? Então pode ser. Tem respaldo popular? Dá para segurar essa porra? Bota para torar. Pode ser. É um puta de um aloprado que você viu o que ele fez aí com o Ciro Ramaphosa, você viu o que ele fez com o Zelensky, você viu o que ele fez com o Macron. Esse maluco não tem menor limite. É perigosíssimo o que está em curso aí, cara. Não, perigoso, né? Não dá para desprezar o perigo disso de forma alguma, até porque, né, cara, eles estão falando com todas as letras. Leandro Scaldelar, Estados Unidos tomar conta do Brasil igual ele tomou conta do Afeganistão. Exatamente. Ou como ele fez aqui também no Equador, né? E o pessoal do Equador ali, Noboa, foi avisado. Su Vieira, tô atrasado na live, mas só para dizer que a editoria Padre me influenciou num dorama medonho, que tem um padre que luta artes marciais. Amo demais. Beijos, meninos. Ela chama de medonho, mas ama ao mesmo tempo, né? É aquela vontade de ver um filme ruim. Você tem essas vontades de vez em quando? Mas não, mano, hoje eu não quero ver filme cabeça, eu não quero ver filme complexo, eu não quero ver filme triste. Muito, mano. Mano, aí eu sentei no sábado, me deu essa vontade, cara. Eu sentei, falei, vou pegar aqui colocar na Prime, porque a Prime, sempre que eu abro assim, tem tipo a foto de um filme de explosão, tá ligado? O cara dando voadora, a arma na mão. Falei, sim. Eu olhei lá, mano, só dei uma rolada pra baixo, uma roladinha pra baixo. Aí apareceu novo filme do Jason Statham, número 1 no Brasil. Ele vai salvar a filha do patrão que foi sequestrada. Eu falei, é esse mesmo, caralho! É esse mesmo, mano. Essa sinopse, isso deve ser uma bosta. Isso deve ser uma bomba, mano. Mas deve ter tiro pra caralho, mentirada. Ele batendo em 20 mano, entendeu? Porra, deve ser muito louco, cara. Eu vou ficar 2 horas vendo aqui, ó, um dos piores filmes já feitos, mas eu vou me divertir pra caralho. Me diverti, porra. Terminei, cérebro lisinho assim, Calejão. Igual pé de frango, tá ligado? Você já sabia o que ia acontecer na próxima cena. Você tá ligado já de tudo que vai rolar. Mentirada do caralho. Mas me senti satisfeito, cara. Me senti. Jason Statham, não tem aquele maluco. É ele. Lá, o Jason Statham. É esse, mano. Ele. Esse é o pior. Que tem aquelas barbas meio de ladrão de desenho, manja? Quando o cara raspa a barba e continua cinza, assim, né? Aí eu falei, porra, é isso aí mesmo que eu tava querendo, porra. Era isso. Eu queria um negócio, olha só, e você termina e fica pensando, caralho, né, mano? Que porrada, é isso aí. Crítica social foda mesmo, porra, não. Não queria nada disso, cara. Queria nada disso naquele momento, tá? Assisti, fiquei feliz. E aí depois, em outros momentos, eu vou assistir outras coisas que sejam mais edificantes.
Eleri Sena, nova membra aqui, obrigado. Fábio Camargo Correia, no podcast Só no Brasil, o episódio O Espião que Dançava Forró fala que o Brasil é hub de espionagem porque fraudar registro civil brasileiro pode ser de qualquer etnia. Tem isso. Tem mesmo, né? Isso daí. É verdade. Depois eu já ouvi falar também. Mas esse eu lembro desse cara aí que dançava forró. Essa história eu acompanhei. E a Vlog, se fosse a esquerda indo para outro país fomentar sanções a autoridades do Brasil no governo Bozo, por exemplo, a direita é querer nossa cabeça. Quando essa lei dos Estados Unidos atingir um deles, não vão gostar tanto assim. Já teve aí, né? Assim, essas novas leis, né, e ideias do Trump aí já tem afetado gente que não tem nada a ver. Um cara com green card foi preso porque deu um rolo lá num aluguel de carro e ele foi preso por engano. E tem green card brasileiro. Eduardo Rodrigues, a Embaixada dos Estados Unidos é quase uma incubadora de espiões. Isso é sabido e notório. Aliás, tem jornalista proxy da CIA a longa data também. O Coisa de Preto, ex-Globo, que o diga. Muitos, não é só ele, cara, muitos. Eiderman, Luciano. Calejão, caso isso ocorra, o que o Estado brasileiro pode fazer? Não sei, Eiderman, sendo honesto, porque assim, seria uma situação absolutamente sem precedente. E você pode estabelecer sanções contra qualquer país e tal, mas, Helder, convenhamos, vai ficar complicado estabelecer sanção contra os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, que é talvez a principal potência militar do planeta até hoje, pau a pau com a China, talvez hoje ali, entendeu? Eu não sei, cara. Eu não sei dizer. Caso isso, alguma coisa, alguma resposta, o governo Lula vai ter que dar. Não vai poder ficar, como eu vejo, só observando ou só na nota de repúdio. Alguma medida efetiva vai ter que ser adotada. O que exatamente, honestamente, eu não sei, cara.